Questão 85 da prova da Escola de Especialistas de Aeronáutica, CFS, primeira turma de 2022, uma questão sobre máquinas térmicas, um gráfico aqui PV. Dizia o seguinte: o gráfico pressão P por volume V, a seguir representa uma série de transformações termodinâmicas pelas quais passam uma amostra de gás ideal e uma máquina térmica. Assinale entre as alternativas aquela que indica corretamente uma única mudança no ciclo representado no gráfico que aumentará o rendimento dessa máquina térmica. Bem, em primeiro lugar, eu coloquei aqui para vocês qual o esquema que nós devemos pensar para uma máquina térmica. Nós temos uma fonte quente que cede calor para um gás, e aí esse gás realiza um trabalho tal e fatalmente será perdida uma quantidade desse calor fornecido para a fonte fria. Ou seja, em outras palavras, nós queremos transformar a quantidade de calor fornecida em trabalho realizado. Entretanto, há sempre a perda de uma quantidade de calor para o sistema, e isso faz com que diminua o rendimento dessa máquina. Então, basicamente, o rendimento será dado pela seguinte relação: a divisão entre o trabalho realizado e o calor fornecido pela fonte quente. Ou seja, nós estamos medindo quanto dessa energia fornecida pela fonte quente vai ser convertida em trabalho efetivo para o fim que a gente gostaria. Uma outra forma da gente escrever essa equação é a gente imaginando que existe um saldo energético entre essa quantidade de calor total, a quantidade de calor que foi dissipada e o trabalho realizado. A gente vai ver que a quantidade de calor da fonte quente, que é a energia total, ela é igual ao trabalho realizado mais a quantidade de calor cedida para a fonte fria. Ou seja, podemos reescrever que o trabalho é igual à quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da frente fria. E aqui podemos reescrever em cima que o rendimento então será igual a Q da fonte quente menos calor da fonte fria, quando a gente substituiu no trabalho, dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Se a gente desmembrar aqui, teremos 1 menos quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Essa é outra forma da gente representar o rendimento. De acordo com o que a gente acabou de conversar aqui, a gente já tem como responder essa questão. Ele coloca aqui alternativas em que devemos indicar uma única mudança no ciclo representado no gráfico, que a gente vê aqui em cima, que aumentará o rendimento dessa máquina. Então vamos analisar caso a caso. Letra A. Se aumentarmos na mesma proporção o calor captado e emitido pela amostra. O calor captado é o calor da fonte quente. O calor emitido é o calor da fonte fria. Então vamos imaginar que a gente aumentou na mesma quantidade aqui os dois calores. Se eu cheguei e multipliquei por 2 em cima e embaixo. Pergunto para vocês, essa relação aqui vai mudar? Não. Se eu estou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor, o valor final não vai ser alterado. Então podemos dizer essa alternativa da letra A não é uma resposta. Agora, se a gente diminuir na mesma proporção o calor captado e emitido pela amostra, vai mudar alguma coisa? Vamos aqui, por exemplo, dividir por 2 em cima e embaixo. O resultado muda? Não, vai ficar inalterado. Então, também a letra B não nos atende. Vamos agora analisar a letra C. Aumentar o valor da pressão P1. Aí a gente vai precisar lembrar de outro detalhe que eu não comentei ainda. Nós sabemos que o trabalho realizado em uma transformação de uma máquina térmica num ciclo desses, ele é equivalente a essa área achurada entre o máximo e o mínimo. Ou seja, nós temos aqui o trabalho realizado definido pela área. Quando a gente aumenta o valor dessa pressão P1, o que vai acontecer? A gente vai trazer para cima e vai diminuir essa área, porque vai manter inalterada a pressão P2, porque ele fala que somente uma das condições vai ser alterada. Ou seja, podemos dizer que nesse caso, o trabalho ele vai diminuir. E se a gente reparar aqui nesta equação do rendimento, a gente vai verificar que se a gente diminuir o trabalho, ou seja, o valor do numerador, o que vai acontecer com o rendimento? Ele vai diminuir também. Ou seja, eu preciso ter uma quantidade de trabalho realizado maior para que eu possa ter um rendimento maior. Então, a letra C também não é correta. Por fim, vamos imaginar, se a gente chegar aqui agora e diminuir o valor da pressão P1. Se eu pegar e diminuir o valor da pressão P, o que vai acontecer? Vou fazer aqui embaixo, vou colocar aqui para baixo. Olha o que vai acontecer com essa área. Se a gente não mudar lá em cima a pressão P2, essa área vai aumentar, ou seja, o meu trabalho
ele vai aumentar, vai ficar maior. E com isso, se a gente reparar na expressão aqui do rendimento, se o trabalho aumentar e mantiver a mesma quantidade de calor da fonte quente, nós teremos que o rendimento também aumentará. Aumentando o numerador aqui e mantendo o denominador constante, eu teria um rendimento maior. Dessa forma, a gente pode chegar à conclusão que a letra D, se eu diminuir o valor da pressão P1, eu vou ter um aumento do rendimento dessa máquina térmica.